Agora, volta para mim, por favor, Maurício, no slide 33. Por gentileza. Olha como a questão da alimentação é delicada. A gente está falando aqui até a ordem dos alimentos, ele faz diferente. Então, esse é um trabalho de um cara chamado Alpana Shukla, tá? Que ele faz a ordem dos alimentos. E esse trabalho é muito legal. Por quê? Porque ele fala assim, tá, e se eu comer o carboidrato antes e a proteína depois? É diferente de comer a proteína antes e o carboidrato depois? É diferente de comer os dois juntos? Boa pergunta. Tá aí, eu tenho que fazer uma refeição carboidrato-proteína? Exatamente. Isso independente de... Não vamos pensar na questão da digestão do carboidrato. Ah, demora mais para digerir, demora menos para digerir se eu misturar com a proteína. Vamos falar em absorção de macronutriente. Mais do que a absorção de macronutrientes, você tem que ver qual que é o efeito metabólico daquilo. Por quê? Porque quando você tem um carboidrato que tem uma alta velocidade de absorção, você tem uma deturpação da glicemia. Exemplo, arroz branco. Arroz branco não é um carboidrato simples, é um carboidrato complexo. Estou mentindo, só que ele tem uma absorção rápida. Glicemia Isso, alta. exatamente. Então, algumas pessoas elas têm uma forma diferente de reagir. Você tem gente que tem uma resistência periférica tranquila e para ele normal. É a mesma coisa que comer, sei lá, batata doce, mas tem gente que não. Para mim, é o carboidrato mais utilizado pelo bodybuilder é o arroz. Posso branco. Eu preciso ir no banheiro. Vai lá. Você vai me deixar sozinho, né, viado? Não, eu já volto rapidão. Doutor Donato é juvenil ainda nessas coisas. Aí o que acontece? O que o Alpana mostrou aqui? Ele fez uma experiência sensacional. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos comer carboidrato primeiro, ver como é que fica insulina, glicose e GLP-1, né, que faz a adequação desse funcionamento, que é o desse equilíbrio. chip que você já usou. Sim, exatamente. Para ver aquele chip era para ver a glicemia só, né? Mas aqui ele estava estudando glicemia, insulina e a liberação de GLP-1. E aí, ele fez o contrário. Vamos comer a proteína primeiro, vamos ver o que acontece e vamos comer os dois juntos para ver o que acontece. O que é genial do trabalho do Alpana Shukla? É genial, porque como que ele vai comer os dois juntos? Se você faz um prato de arroz e feijão, você pode pegar às vezes mais arroz, mais feijão, o cara dá um sanduíche para a pessoa. Ou seja, se ela morde o pão, que é o carboidrato, e a carne, que é a proteína, ela come os dois juntos exatamente no mesmo momento. Então, realmente não tem como fugir. E o que é o resultado desse estudo? Qual que foi a evidência que ele trouxe? Ele trouxe que se você come a proteína antes e o carboidrato depois, você tem você tem valores menores de glicemia pós-prandial, mostrando o quê? Que você tem um aproveitamento melhor daquela refeição. E se você tem uma oscilação glicêmica menor, você também tem mais saciedade e maior aproveitamento daquela refeição. Então a nutrição ela é delicada ao ponto de até a ordem do que você está comendo ela interferir. Então, é diferente. Não dá pra gente sentar que nem tem uma galera que fala não, é a mesma coisa comer isso, daquilo. Não, não é. Não é porque não são as mesmas pessoas e nem a mesma pessoa em condições diferentes tem a mesma reação. Não, a microbiota, ela faz isso que o Múcio está falando em relação à absorção de glicose. Então, tem um trabalho do Kevin Hall, ele deu 50 gramas de carboidrato de biscoito e banana. O paciente 1, a banana subiu a glicemia. O paciente 2, a banana não subiu a glicemia e o biscoito subiu. Então, cada um aqui da mesa vai responder de uma forma. De uma forma. O princípio da individualidade. E lembra da avó quando falava para você comer a salada antes? Exatamente. Pra mim, até hoje. Fala aí, Maurício. E você não faz, né, Maurício? Não, eu como antes salada. Saladinha. Perguntas, Mauricião?